vou demonstrar um programa, a codificação de um programa, que vai fazer a leitura de um arquivo texto, no formato aqui que está mostrado no terminal, e que depois vai salvar todos os valores na memória e posteriormente gravar outros em um arquivo binário. Então a ideia é fazer a leitura de um arquivo texto e depois a escrita de um binário com informações similares ou processando as informações que estão no arquivo texto. Eu preparei aqui um programa base para isso, chamado ler texto escreve binário. Então, que a ideia é ler um arquivo texto fornecido, cujo nome é fornecido, né? Na linha de comando, e escrever um binário, processando as informações. Então é basicamente isso que eu vou fazer aqui nesse código. E a primeira coisa que eu faço é fazer uma verificação se o arquivo foi realmente fornecido pelo usuário. Então verifica se o nome do arquivo é passado corretamente. Então eu vou verificar se tem mais do que um argumento na linha de comando e se o segundo argumento, né, da posição 1 tem pelo menos 3 caracteres. Então aqui eu falei 2, né, mas então, se ele tiver menos que 3, né, se tiver 2, vou exigir aí que o nome do arquivo tenha 3 caracteres. Na sequência, então, eu vou fazer a abertura do arquivo. Então, o arquivo ele vai estar sendo passado no argv1. E como é um arquivo que eu não quero mexer nele, né, eu só quero ler, então eu abro no modo R, que é o modo de leitura. Vou verificar também se o arquivo é nulo. Se o arquivo for nulo, isso quer dizer que o arquivo que foi passado não existe. Então, eu não vou conseguir abrir. Então, eu vou dizer aqui, ó, arquivo, porcentagem S não existe. E vou exibir no nome do arquivo aqui, que o usuário digitou. E vou retornar. Então, a primeira parte aqui do programa é só para verificar se está tudo ok com o que o usuário passou. Na sequência, então, eu posso utilizar de várias formas, eu posso fazer por meio de uma função, mas eu tenho que ter um formato, né? Então, lembrando aqui que todo arquivo tem um formato que precisamos obedecer. Então, existem convenções. Por exemplo, quando eu tenho o arquivo BMP, por exemplo, que é uma imagem, né? Então é um mapa de bits, ele tem uma convenção, a gente sabe que ele é estruturado de uma certa forma, assim como outros arquivos que já existem, né? O PGM, né, que também é um arquivo de imagem, mas a gente tem outros arquivos, por exemplo, pode ter um arquivo doc, um arquivo ODT, PDF, etc. São arquivos que a gente já sabe que estão num certo formato, então a gente vai ler eles de maneira a respeitar esse formato. Muitos desses arquivos têm cabeçalhos, e o cabeçalho ajuda a gente a ler o próprio arquivo. Então, num arquivo PGM, por exemplo, no cabeçalho, né, no início do arquivo, tem a informação de quantas linhas e quantas colunas existem na imagem. Então, isso pode ser utilizado. Aqui a gente não tem, né? A única informação que a gente sabe, vou abrir aqui do lado, o arquivo, a gente tem, eu sei de antemão que eu tenho 4 elementos, os 2 primeiros são inteiros, depois um float, depois uma string. Eu poderia ter, por exemplo, aqui em cima um cabeçalho, dizendo, por exemplo, que eu tenho 4 linhas. Então, só um elemento aqui, 4. Isso significa, então, que quando eu leio a primeira informação do arquivo, eu já sei quantas linhas o arquivo tem. Então, essa é uma possibilidade. É você montar um arquivo já num formato específico. Vamos supor, eu posso pôr aqui 4 e 4. Então, eu sei, por exemplo, que tem 4 linhas e 4 colunas, né? 4 valores em cada linha. Então, assim, eu vou montando o formato do meu próprio arquivo. Eu sei que a primeira linha é um cabeçalho que vai definir
tamanho do arquivo. Mas nesse caso, vamos supor que não tem. Esse tipo de arquivo aqui é o que a gente chama de valores separados por vírgula, Comma Separated Values, que é o CSV. Ele é bastante comum para armazenamento de dados em modo texto. Tá? Então a gente só vai lendo aqui as informações separado por vírgula e armazenando. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pegar um modo de fazer leitura de um arquivo texto é pelo fscanf. Então eu vou pegar aqui o arquivo, vou tentar ler do arquivo. E o que eu sei que tem em cada linha? Eu sei que tem um inteiro, um float e uma string. Então essa é a sequência. E eles são separados como? Por vírgula. Então essa é a formatação que eu vou encontrar dentro do arquivo. Então é bem simples assim mesmo. E aí então eu tenho que gravar isso em variáveis. E eu posso usar de formas diferentes, né? Eu sei que cada elemento vai ter nesse arquivo, nesse código, vamos ler um arquivo que tem inteiro, int, float e char asterisco. Então é sempre essa sequência. Então, se a gente sabe que eles têm essa posição, essa sequência, então a gente poderia criar 4 vetores, né, para ler, um vetor inteiro, outro vetor inteiro, um vetor de float, um vetor de char asterisco, né, um vetor de strings. Ou a gente pode criar uma struct que tem esses 4 elementos, né, que parece mais interessante. Então a gente pode criar dessa forma. Vamos lá. Dados, sei lá. Então, o que tem na struct dados? Tem... desculpa. Perdido aqui no teclado. Então, tem aqui número 1, número 2, número 3, eu não estou muito criativo aqui. E char, a gente pode colocar, vamos colocar um limite aqui, né? Char asterisco palavra. Vamos colocar 120 caracteres, né? Tudo bem. Então tem aqui uma struct dessa forma. E aí, então vou fazer a leitura. Vamos lá. E aí eu vou armazenar isso em um vetor de structs. Então tem aqui um vetor. E para poder fazer a leitura aqui, eu preciso de pelo menos um vetor, né? De tipo dados. Então eu vou fazer, nesse caso, eu vou criar uma estrutura dinâmica. Então dados asterisco vet, então aqui vai ser um vetor de structs dados armazenado na heap, né, dinamicamente. Por quê? Eu vou querer fazer aqui uma sequência de reallocs. Então eu vou começar com null. Opa, apaguei tudo. Vou começar com nulo, quer dizer, eu não tenho nada alocado dinamicamente. E a cada vez que eu conseguir ler um arquivo, ou algum tipo de dado aqui, cada vez que eu conseguir fazer essa leitura, então eu armazeno no vetor. Então essa é uma possibilidade. E tem várias formas de fazer isso, né? Eu poderia criar uma variável auxiliar, e se eu consigo fazer a leitura, então eu copio esses valores para lá. É uma possibilidade. Tá? Então a gente pode criar aqui um dados leitura. Então essa aqui é uma struct, está na stack essa aqui. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto eu conseguir fazer um scanf, leitura, ponto, número 1, leitura. Vamos chamar de in aqui, é mais fácil. In ponto número 1, in ponto número 2, in ponto número 3 e in ponto palavra, para fazer essa sequência, lembrando que agora eu tenho que passar o endereço, né, scanf de cada um desses campos aqui. Então se eu conseguir ler isso, né,
que significa? Eu li essa informação, né? Eu li a informação aqui do arquivo, joguei nessa variável aqui, a variável. Então eu vou criar uma variável para tentar fazer a leitura. E aí, gente, aproveitando aqui uma dúvida que eu olhei no chat, eu não tenho que armazenar de um arquivo direto no outro. Na verdade, eu nem sei se isso se dá para fazer assim. Quer dizer, numa linha só, fazer a leitura de um arquivo já armazenando no próximo. Nesse caso, é mais fácil a gente salvar tudo na memória e depois, na memória RAM, né? Depois passar para um outro arquivo. Se eu tiver arquivos de tamanho muito grande, arquivos que excedam o tamanho da memória RAM, aí eu posso gravar em uma variável, né? E para cada vez eu já vou salvando no próximo arquivo, tá? Isso é possível também. E aí, assim, tá meio grande aqui na tela, mas como é que eu sei que um FSCANF funcionou, né? Que ele conseguiu ler? Quando ele é diferente de EOF, né? Então, esse é o jeito aqui que a gente consegue comparar. Então, eu olho, tento fazer essa leitura aqui do arquivo. Se ele fizer corretamente, ele vai ser diferente de EOF. Deixa eu tirar aqui a indentação só para vocês verem a linha inteira. Tá? Tudo bem? Então, primeiro eu estou lendo do arquivo texto e jogando no FSCANF. Tá? Aí alguém postou aí, vamos ver se... Vamos pegar aqui, ó, o FSCANF. Como é que ele faz aqui o retorno dele. E aqui tá. Ele retorna um inteiro, ó. Tá vendo? Vamos ver, ó, o return. O valor retornado, cadê aqui? Return value. Aqui, ó, o valor EOF retornado no final da entrada se existir uma falha, né, de matching ou se um erro de leitura acontecer. No caso, um erro do stream. Então, o valor EOF é retornado. Então, na verdade, bom, tudo bem, vamos tentar aí. O pessoal tentou com o EOF e não conseguiu, né? Mas tudo bem, então vamos tentar aqui. Tá? Então, esses valores, né? O que acontece é que ele pode dar um erro também se eu não conseguir bater esses 4 itens aqui. Né? Se eu tiver uma falha aqui, ele também vai dar erro. Tá? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aí. Mas vamos tentar aqui. Tá? Vamos tentar aqui primeiro. Então, eu vou começar, e aí assim, pessoal, eu sempre falei isso, né, nas aulas, assim, mas às vezes, passando o tempo, eu acabo depois não enfatizando o suficiente. Mas em um programa complexo, evitem ao máximo tentar implementar ele inteiro e depois tentar compilar. Tá? Evitem ao máximo fazer isso. Porque você já não sabe mais o que está errado onde, e aí você fica paranoico tentando procurar onde é que está o erro. Então aqui eu fiz o mínimo possível. Ó. Abri o arquivo. Então eu estou muito confiante que essa primeira parte aqui é ok, né? Que eu não errei. Que eu já fiz muitas vezes, então tudo bem. Aí o que eu fiz aqui, né? Até isso aqui eu nem usei, ó, eu vou até comentar. Eu vou só criar a variável in e tentar fazer leitura com FSCANF. Mais nada, certo? Só isso. Se você quiser até tirar o while aqui, pode. Né? Faz só um scanf, mais nada. Então, tente fazer assim, o mínimo possível. E aí vamos imprimir aqui, ó. Só imprimir essa struct. Talvez aqui eu queira fazer uma função imprimir dados, só para deixar aqui no... Eu vou imprimir aqui porcentagem B, porcentagem 4F e porcentagem S barra N.
E aí aqui eu vou imprimir, vou criar uma função para a gente imprimir a struct e ficar mais fácil cada vez que eu precisar fazer isso. Eu não preciso montar um printf para ele. Aí é isso aqui. Então, ó, vou passar aqui, imprime dados, e vou passar o endereço de in. E é só isso. Então aí quem perguntou, né, EOF significa assim, end of file, né, fim de arquivo. Então por enquanto, ó, bem simples, né? Eu estou começando aqui, então eu vou fazer assim. Então, eu recomendo que vocês façam sempre isso, tá? Tanto em trabalhos, exercícios, nas provas, tá? Aí o Israel perguntou a diferença entre EOF e FOF. Eu vou explicar daqui a pouco, Israel, mas basicamente é o seguinte. A EOF é uma constante, ou seja, um valor, certo? Que é definido na biblioteca stdin. Então, std é... Desculpa. Isso, stdio, desculpa. Então, EOF é uma constante. É só para eu ter... É um código, é um define, basicamente, né, que é feito ali dentro. É só para você não precisar usar um código que depois você pode esquecer. Ah, qual que é o mesmo código que significa fim de arquivo? EOF é mais fácil porque mnemonicamente é mais fácil de guardar. Tá? FOF é uma função que verifica se uma variável do tipo file asterisco chegou no fim de arquivo. Então percebam a diferença. Um é um valor, o outro é uma função. Certo? Então FOF não funciona sozinho. Eu preciso passar para ele o arquivo ponteiro para file. Então ele vai verificar se a variável arc, que é do tipo file asterisco, chegou no fim de arquivo. Então, são duas coisas diferentes. Beleza, vamos tentar aqui. Tentar os dois aqui. E alguém perguntou se fprintf não funciona para binário. Não, não funciona. Fprintf e fscanf são só para arquivos textos, tá? Então vamos lá. VT escreve binário. Eu não passei nada, né? Então agora eu passo aqui. Se eu passar o nome do arquivo errado, o arquivo não existe. Passei o nome do arquivo. Então ele fez a primeira leitura. Ó. Então ele conseguiu fazer a leitura. Vamos imprimir o que o scanf retorna. É o retorno do fscanf aqui. Ver o que ele aparece. Então, o retorno foi 4. Né? O que ele fez aqui? Aí o Bruno, né, falou, eu usei 4. Por quê? Porque ele está lendo exatamente 4 pontos aqui, 4 itens dentro do arquivo. Vamos tirar um aqui, ó. Espera lá. Vamos comentar, né? Mais fácil. Porque eu posso só voltar rapidamente depois. Vou tirar a string aqui, ó, leader, e pegar só os 3 primeiros itens. Vai funcionar? Tem que funcionar, né? Porque eu só estou pegando os 3 primeiros, eu só não li a palavra. E aí deu 3. Então ele conseguiu fazer aí a leitura de 3. Interessante, né? Então agora, o que isso significa? Né? De certa forma, o scanf está retornando o número de matchings por porcentagem aqui, né? Por identificador aqui de formato. Tá? É isso que o scanf está retornando. O que é o EOF, então? Daqui a pouco a gente vai ver. Né? A gente vai imprimir isso aqui. Bom, vamos então fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte, então eu vou fazer... Como é que eu posso fazer isso? Né? Vamos pegar enquanto
Vamos fazer uma primeira leitura. Vou fazer meio estranho aqui na primeira vez, tá? Mas depois a gente... Como é que eu imprimo isso num IO, né? Fica meio ruim, assim. Mas eu vou então fazer a leitura, fazer um do while, né? Então, só para tentar aqui simplificar o código. Então, eu vou fazer um do while, ele vai fazer a leitura, tentar fazer a leitura do fscanf. Eu vou imprimir aqui o retorno do fscanf e vamos ver aqui o que ele faz. Enquanto... E aí, o Israel perguntou, né? Eu poderia testar o arquivo? Poderia, FOF arc. Então, enquanto não for fim de arquivo, ele vai fazer isso aqui. É possível também. A gente pode também colocar aqui no começo, né? Vou pegar aqui. Vamos ver se isso funciona. Vou imprimir também, ó. Vamos fazer aqui um outro teste, ó. Retorno do F, EOF, arc. Estamos fazendo todas as possibilidades aqui. Retorno do FOF, retorno do scanf. Então, fazendo o retorno do FOF logo de cara, para ver se ele vai entrar aqui, e depois ao final de cada execução. Deixa eu limpar a tela. Beleza. Então, olha só. Primeira vez, né, que ele executou. Retorno do file do FOF no arquivo, 0. Né? 0 significa falso, então não é fim de arquivo. O primeiro retorno do scanf foi 4. E aí logo depois o FOF deu 0. Aqui a gente poderia fazer melhor do que isso, né, para ficar mais bonitinho aqui. Fazer assim, ó. Fazer uma... leitura tal. E no final aqui a gente incrementa aí. Fica bonitinho, beleza. Então, olha só, leitura 0. Antes da leitura, né, não deu fim de arquivo. Na leitura 0, o retorno do fscanf foi 4, ele leu 4 itens e não deu fim de arquivo. E o que ele conseguiu ler foi isso aqui. Leitura 1, retorno do fscanf 4, não foi fim de arquivo. Leu a próxima linha. Leitura 2, fscanf 4, não é fim de arquivo. Leu aqui certinho. Leitura 3, fscanf 4, file end of file 0 e conseguiu ler. Aí ele vai tentar ler de novo. Ele vai tentar fazer uma última leitura. Então, em geral, em arquivos, assim, ele, logo que eu termino a leitura, ele ainda não detecta que acabou o arquivo. Então, ele fez a leitura, ele conseguiu terminar essa linha aqui. Então, eu tenho que fazer um novo teste agora. Eu tenho que tentar fazer uma nova leitura para ele dar um erro. Então, olha só o que o fscanf retorna aqui. -1, quando dá problema. -1 na verdade, EOF em maiúsculo é -1. É um define, basicamente, tá? Que é feito lá, um define EOF -1. Então, é assim que a gente consegue detectar que deu problema. Aqui eu estou fazendo manualmente, né, dentro do while, e eu poderia fazer fica melhor fazer um do while. Mas na prática mesmo, do jeito que eu estou fazendo aqui, não está tão legal, porque eu vou ter que forçosamente fazer uma nova tentativa para poder ler. Então, o que eu poderia colocar aqui? Eu teria que colocar um if, né, com um break, não é legal, né, se eu fizer desse jeito que está aqui. Então, se eu verificar, por exemplo, que o rfscanf é igual a EOF, fim de arquivo, é diferente, né, de EOF. Não preciso colocar break, tá? Mas eu posso, por exemplo, eu só imprimo se não for fim de arquivo. Eu evito usar o break, que a gente tem que evitar usar break
para não ser uma gambiarra aí no código. Tá? Então, eu só imprimo se não for fim de arquivo. E aqui eu posso também fazer algumas coisas, né? Eu poderia já gravar no arquivo binário, se eu quiser. Tá? Então, vamos fazer desse jeito. Então, tá aqui, ó. Beleza. Então, ele fez as leituras, o 0, 1, 2 e 3. Na leitura 4, ele tentou ler, o retorno do F-scan foi -1, de F ou F foi 1. Então, eu fiz um if aqui. O if deu falso, então eu não imprimi. Vamos fazer ao mesmo tempo. Eu acho que lá no exercício, o exercício pede para vocês fazerem primeiro ler tudo, depois grave os dados. Né? Eu acho que era isso que estava pedindo lá. Então acho que vocês vão ter que fazer aí criar um vetor de dados, né, nesse caso, armazenar tudo, depois disso gravar no arquivo binário, mas aqui eu vou fazer ao mesmo tempo. Tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Esse arquivo binário, eu teria que ter um nome para ele. Então, aí alguém perguntou aí se arquivo binário é sempre .bin. Não. Certo? Eu posso dar o nome que eu quiser para ele. Vamos criar, então, aqui um outro arquivo. Arquibin. Igual a nulo. E eu poderia fazer também, por exemplo, se eu conseguir ler pelo menos um item, eu abro o arquivo, né? Mas eu não vou complicar, não, vai. Deixa eu fazer, voltar tudo aqui. Vamos abrir direto o arquivo. E aí eu vou fazer o seguinte, né? A gente já tinha o argv1 aqui, que era o nome do arquivo texto. Eu vou usar um strcat para concatenar .dat. Às vezes o arquivo binário também é colocado como .dat, às vezes .bin, às vezes .dat. E eu vou criar ele em modo escrita mesmo aqui, se tiver alguma coisa em cima eu vou apagar, né? Não vou me preocupar muito com isso agora aqui. Mas eu posso verificar se eu conseguir pelo menos fazer isso, né? Então se for nulo, deu algum problema aí na abertura do arquivo. Então eu vou dar um erro de criação do arquivo, e aí porcentagem S, strcat argv1.dat, que é o arquivo que eu tentei gravar, e aí eu vou dar um return qualquer aqui, e beleza, encerrei o problema. Aliás, né, aqui eu teria que dar um fclose, né, também. Fechar o arquivo, assim como também aqui eu tenho que fechar o arquivo e tenho que fechar o arquivo binário. Beleza, então se não for fim de arquivo, além de imprimir os dados, eu vou também gravar eles na tela. Então eu vou fazer o seguinte. Então gravando em arquivo binário. /n/t. Só que eu não vou gravar só isso. Então, eu vou fazer um esquema aí parecido com o do trabalho, né, do exercício. Então, vamos supor que ao invés de gravar esses 4 itens aqui, eu não vou gravar os 4 itens desse jeito. Eu vou fazer algum tipo de conta aqui com eles. Né? Então, talvez aqui eu possa criar um outro número. Né? Então, sei lá, vou pegar o número 2 e o 3, dividir por multiplicar um pelo outro e jogar num valor. Então vamos fazer isso. Então aqui imprime dados, vou pegar aqui novo número, então eu vou fazer in.número 2 vezes in.número 3. Esse cara vai ser um float, né, que eu estou multiplicando um inteiro por um float. Estou multiplicando um pelo outro.
E agora, o que eu vou gravar não é mais exatamente essa struct dados aí do mesmo jeito. Vou gravar um pouco diferente. Então, eu vou fazer o seguinte. Bom, eu poderia gravar no arquivo binário, vou fazer as duas opções, tá? Vou fazer gravando individualmente e gravando depois como struct. Então, fwrite, aí eu, mais uma vez, eu sempre esqueço a ordem da fwrite. É a variável que eu quero gravar, né, onde está o valor que eu quero gravar, o tamanho, o número de elementos e o arquivo. A variável, então, por exemplo, número 1, estou gravando uma por uma, né? O tamanho inteiro, é um só que eu estou gravando, e o arquivo. Aqui eu estou fazendo um por um. Eu posso até fazer uma função, né? Então eu passo aqui o in. Vamos fazer uma função. Acho que vai ficar mais legal. Então essa função aqui, ela faz, então, grava dados binário, recebe uma struct, e aí eu vou processar essa struct para gravar em fwrite. Então eu crio aqui um novo, agora não é mais in, né, esse d aqui que é o parâmetro que eu criei. Então eu multiplico número 1 pelo 2, gravo aqui um número 4 qualquer. E agora eu vou escrever. Então eu vou escrever o D no 1, no arquivo. Ah, eu tenho que passar o arquivo também. Passar o arquivo também. Então aqui eu estou gravando o número 1. Não vou gravar o número 2 e 3, vou gravar esse número 4 aqui. E de que tipo que ele é? Float. E por fim vou gravar o palavra. Ah, de que tipo que ele é? Char. 120 caracteres. Ou eu posso fazer assim, né? Char vezes 120 também dá certo. Beleza, então aqui eu fiz a gravação de 3 elementos, né? Agora no arquivo binário eu tenho 3 elementos. Eu tenho não mais 4, né? Mas 3 elementos. Então, grava dados binário. E lembrando que eu tenho que passar o arquivo binário aqui também. Então essa é a ideia. Depois que a gente fechar tudo, a gente pode tentar abrir de novo e imprimir os dados na tela, né, para ver se funcionou. Então aqui eu vou copiar esse cara aqui. Ah, recomendei para vocês fazerem item por item, né? Então eu já estou fazendo um monte de coisa aqui junto, né? Então vamos ver se funciona isso aqui. Se está funcionando gravar os dados em binário. Então compilou, já é um bom sinal. E não deu nenhum erro, né? Então parece ok. Ele está aqui mostrando, ó, em cada item, né? Gravando em arquivo binário. Gravando em arquivo binário. Fazendo item por item aqui. E o arquivo .txt.dat está aqui. Só que se a gente tentar olhar o que tem aqui dentro, não vai aparecer muita coisa, a não ser os caracteres, o que a gente gravou em ASCII, né, que aparece aqui, ó. Mas o resto aqui que estava em outros valores binários aparece tudo quebrado aqui com os valores que a gente não consegue interpretar em texto. Como é que eu sei? Como é que eu interpreto esse cara aqui então? Eu tenho que ler ele. Então eu tenho que explicitamente ler. Eu posso fazer um outro programa para ler. Ou o mesmo programa. Tá, vamos fazer um outro programa. DT se escreve bin, ler bin.c. Então agora eu posso ter, sei lá, dados binários aqui. E agora eu tenho um outro conjunto aqui. Estou criando aqui uma nova. Ele chama num 4.
Então esse é um outro programa, porque esse arquivo agora ele tem essa estrutura aqui, de int, float, char. Grava dados eu não tenho mais, né? Então só imprime. E agora eu vou tentar, né? Eu vou receber aqui o nome do arquivo, vou tentar abrir o arquivo. Abrir o arquivo. Agora, né, assim, eu posso fazer, eu vou fazer aqui um exemplo, em que eu tenho um vetor mesmo de dados binários, começando com null. E agora eu vou tentar fazer a leitura dele. Então eu vou ler aqui item por item desse arquivo binário. Como é que eu faço então? Né? Eu começo tentando fazer a leitura, só que agora é binário, né? Não é mais fscanf. Então eu vou fazer a leitura aí. A leitura 0 com fread. E o bom, assim, fácil do fread é que o fread é igual ao fwrite, né? Só que agora eu vou armazenar algum valor. Então o que eu posso fazer? Posso também criar aqui dados binários in, né? Então é uma variável temporária aqui. Tá na stack, certo? Então vou tentar pegar a variável in, eu posso ler ela inteira aqui, isso aqui é legal, né? Porque agora eu tenho esse formato. Ou eu posso ler um por um também. Eu poderia pegar e ler aqui o in ponto número 1, size of int, arcbeam, né? Não, só arc agora. Vou chamar de arcbeam, né? Só para dizer que é outra coisa que a gente está trabalhando agora. Certo? Então agora eu tenho o fread aqui. Aí eu tento ler um por um. Né? Eu poderia fazer isso também. Não tem problema. Se eu quiser. Leio um float. E leio 120 chars. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Posso fazer desse jeito. Mas eu também posso fazer de uma vez só, já que eu conheço a estrutura. Então eu vou ler a struct inteira, size of dados binários, uma vez, arcbeam. Tá, aqui eu leio a linha inteira já, de uma vez só. Eu posso fazer dos dois jeitos. Vou fazer primeiro assim, mostrar que funciona, depois a gente faz de novo. E agora, a gente tem aqui 3 freads. Vamos fazer o seguinte. Esse vai ser o retorno do fread. Vou pegar aqui o retorno fread. Opa. Vou pegar só o último. O último fread aqui. Os outros eu não vou deixar quietos. E então retorno fread. E vou verificar se é fim de arquivo. Vou fazer muito parecido com o que a gente fez. Vamos ver aqui que o fread responde. Então, o fread responde um size t. E o retorno é o número de elementos que ele conseguiu ler. O número de elementos em termos desse number of members aqui, ó, NMember. Então aqui eu tentei ler 1 e 1. Então aqui ele tem que dar 1, né, que é um elemento só que ele conseguiu ler, por exemplo. E aí a gente sabe que esse cara é um size t. Eu vou chamar ele de size t, que eu já expliquei para vocês que é basicamente um long int. Tá? O retorno do fim de arquivo, se ele conseguiu verificar se o arquivo é finito ou não. E aí o fread, agora eu não vou testar por EOF. Eu vou verificar se ele é maior do que 0. Né? Então, se ele conseguiu ler pelo menos um elemento, então aqui ele conseguiu ler com sucesso. Então, fez a leitura com sucesso. Então, vou imprimir dados bin, que não vou gravar nada nesse caso. Arquibin, só faço o upload do arquivo. Então, beleza. Então aqui, né, eu estou fazendo a mesma sequência, só que agora fazendo a leitura do arquivo binário que a gente já gravou.
se eu não passar nada, né? Vou tentar aqui ler o... Se eu passar o arquivo txt, ele não consegue ler, né? Ele faz uma leitura aí e dá fim de arquivo aqui. Eu vou tentar ler o arquivo dat. Opa, txt.dat. Aí agora foi. Então, ele conseguiu ler com sucesso aqui, ó. Vamos ver, ó. O fread é 1, retorno do arquivo é 0. fread 1, retorno do arquivo é 0. fread 1, 0, 1, 0. E aí na outra, fread 0 e retorno 1. Quer dizer, ele não conseguiu ler nada e o fim de arquivo é 1. A gente poderia também ter feito uma coisa do tipo rfread. O primeiro recebe aqui. E aí os próximos eu somo para ver se ele conseguiu ler os 3. Assim. Também funciona. Mas aí, enfim, é só uma questão estética aqui. Ele leu 3, 3, 3, 3, 3, 0. Então, só para uma outra forma, né, de fazer a leitura. Vamos substituir agora por ler tudo de uma vez. Então, aqui é 1 por 1, aqui é tudo de uma vez. Aí tem que pegar o retorno. Funciona também, certo? Igualzinho. É mais rápido aqui, inclusive. Aqui já leio tudo de uma vez. Certo, pessoal? Dúvidas aí? Agora eu entrei aqui numa sequência aqui para explicar e não olhei as dúvidas de vocês. Não sei se eu já expliquei aí, se vocês podem mandar. O Eduardo perguntou se dá para passar struct com fwrite. Dá. Ó. Aqui a gente fez o fread, né? Por exemplo, a struct inteira. É igualzinho no fwrite. Se eu tivesse feito um fwrite aqui, ele ia escrever essa struct. Bom, aí o que faltou, né? Eu só imprimi na tela, poderia ter gravado aqui no vetor. E aí aquele esquema que a gente já viu, né? Então eu vou pegar, fazer um realloc. Então eu sei aqui que eu tenho... Vou começar o i aqui igual a 1, ao invés de 0. Então o que eu vou fazer? Size of dados bin vezes i. Então estou realocando agora para mais um elemento. Então na posição i-1, né, porque é o total, eu vou jogar, eu vou ter que guardar aqui os elementos. Então no 1 recebe i1, e aí eu vou guardando aqui. No 4 recebe 1, 4, e palavra recebe palavra. Só que aqui eu não posso fazer com igual, porque é uma string. Então eu vou fazer com string copy. Então aqui o que eu estou fazendo é salvar, né, num vetor todos os elementos. Então estou gravando na memória agora. E aí no final eu tenho que dar free nesse vetor. Bem simples. Teria como modificar para imprimir uma string pelo fread? Não, não tem. Letícia, o fread ele só lê de um arquivo binário. Ele lê uma coisa que já existe no arquivo binário. O fwrite, né, que escreve, a gente pode... Eu nunca tentei aqui, não sei. Vamos fazer uma fwrite. Vamos escrever fazer aqui um char teste 10, teste. Eu vou tentar então escrever o teste, que são 10 chars, no std out. Não sei se ele funciona. Ele escreveu. Tá aqui o teste. Então dá certo. Isso aqui eu escrevi na saída, né, no terminal. Para ler uma string no arquivo binário. Então, Letícia, aí
funciona também, né? Então, vou deixar aqui só para fins de curiosidade. Aqui, ó, quando a gente leu palavra, é o que a gente está fazendo. Então, o F-Read, ele consegue sim. Então, eu, por exemplo, se eu quiser usar o F-Read para ler arquivo texto, eu consigo. Mas eu não consigo usar fprintf para escrever binário. Entendeu? Então, o F-Read é mais genérico que o Fprint do que o Fscanf. Então, eu consigo fazer um F-Read para ler o arquivo texto, porque só que eu tenho que saber exatamente o tamanho, esse é que é o problema. Né? Então, no F-Read eu tenho que saber o número de caracteres. Se eu souber quantos caracteres tem, eu consigo ler com o F-Read. Então, esse é o problema. Tá? Se eu souber, por exemplo, que todas as strings têm 10 caracteres, aí eu consigo ler tudo com F-Read, sem nenhum problema. Agora, o que facilita o Fscanf? O Fscanf facilita porque eu consigo ler de maneira formatada. Então, eu não preciso especificar quantos bytes eu quero ler. Eu só digo o seguinte, ó, tem aqui acha para mim um inteiro, que depois dele vai ter uma vírgula. Então, o Fscanf é inteligente nesse sentido. Né? Ele vai tentar achar esse padrão aqui, que é um inteiro seguido de uma vírgula, seguido de um inteiro, seguido de uma vírgula, seguido de um float, seguido de uma vírgula, seguido de uma string. Então, essa é a sequência que ele vai tentar encontrar lá no arquivo, sozinho. Se você fosse tentar fazer isso com Fread, ia ser muito mais complicado. Tá? Porque você vai ter que ler, aí, na verdade, o ideal seria você ler ele caractere por caractere, e aí interpretando até achar uma vírgula, enfim, dá muito mais trabalho. Às vezes a gente tem que fazer isso. Né? Às vezes a gente tem que fazer geralmente com fgetc, né? Que é o leitor de caractere. Bom, então fica aí o exemplo, né? Com um primeiro código, né? Lê um arquivo texto, escreve binário. O outro lê o binário que foi escrito. Que se você colocar esse código aqui na frente lá do anterior, é para dar o mesmo resultado. Né? Mas é que eu estou mostrando em 2 arquivos distintos para vocês verem que funciona mesmo.